Olá, tudo bom, pessoal? Hoje, durante a nossa aula, eu passei para vocês alguns exercícios para vocês estudarem para a prova mensal, certo? Então, agora eu vou resolver junto com vocês os exercícios que eu passei nesta lista de estudo. Vamos lá para o exercício número 1, que fala assim. Rubens, pai de Mariana, foi questionado sobre a sua idade. Observe o que ele respondeu. A minha idade está entre 40 e 60 anos, sendo divisível por 3, então a idade dele está entre 40 e 60 anos, sendo divisível por 3. Ela está situada entre um múltiplo de 28 e 30. Então, pessoal, primeiro vamos pensar, nos números que nós temos entre 40 e 60. Desses números, quais são os números que são divisíveis por 3? Então, vamos começar a pensar. Então, 40, vou colocar todos eles aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e para finalizar tem o número 60. Então observe, pessoal, que quando eu começo a resolver um exercício como esse, que uma resposta está entre um intervalo numérico, eu coloco esse intervalo aqui. E agora eu vou ver a primeira regra, a primeira condição desse número, que é ser divisível por 3. Então, para um número ser divisível por 3, a soma dos algarismos que o compõem tem que ser divisível por 3. Então, vamos ver quais deles são. Então, 4 mais 0 é igual a 4, não é divisível por 3. 4 mais 1 é igual a 5, que não é divisível por 3. 4 mais 2 é igual a 6, 6 é divisível por 3. 4 mais 3 é igual a 7, não é divisível por 3. 4 mais 4 é igual a 8, não é divisível por 3. 4 mais 5 é igual a 9, então é divisível por 3. Próximo. 4 mais 6 é igual a 10, não é divisível por 3. 4 mais 7 é igual a 11, não é divisível por 3. 4 mais 8 é igual a 12, que é divisível por 3. 4 mais 9 é igual a 13, não é divisível por 3. 50 mais 0 é igual a 5, não é divisível por 3. 51, 5 mais 1 é igual a 6, então 51 é divisível por 3. 52, então 5 mais 2 é igual a 7, não é divisível por 3. 5 mais 3 é igual a 8, que não é divisível por 3. 5 mais 4 é igual a 9, é divisível por 3. 5 mais 5 é igual a 10, não é divisível por 3. 5 mais 6 é igual a 11, que também não é divisível por 3. 5 mais 8, ó, pulei aqui, 5 mais 6 é igual a 11, 5 mais 7 vai ser igual a 12, que é divisível por 3. 5 mais 8 é igual a 13, não é divisível por 3. 5 mais 9 é igual a 14, não é divisível por 3. E 6 mais 0 é divisível por 3. Então, muito bem. Já definimos os números que são divisíveis por 3. E agora, o que a gente vai ter que pensar? Que esse número está situado entre um múltiplo de 28 e um múltiplo de 30. Então, eu vou pensar o seguinte. 1 vezes 28 é igual a 28. 28 não está nesse intervalo aqui, então não me serve. 2 vezes 28 vai ser igual, então 2 vezes 8 é igual a 16, vai 1, vai ser igual a 56. O número 56, ele está bem aqui. Então, o número 56 está bem aqui, certo? Agora, pessoal, eu vou pensar em um número que ele vai ser o múltiplo de 30. Então, eu sei que 1 vezes 30 é igual a 30, vai estar fora desse intervalo. 2 vezes 30 é igual a 60. O número 60 está bem aqui. Então, qual é o valor que eu tenho, que é múltiplo de 3, que está entre o número 56 e o número 60? Esse é o número 57. Portanto, resposta desse exercício, Rubens tem 57 anos, né? Rubens, o pai da Mariana, então Rubens tem 57 anos de idade. Muito bem, esse é o primeiro exercício da nossa lista de revisão, tá bom? Então, toda vez que tiver intervalo, não esqueçam de colocar aqui, aí vocês vão entrando nas condições, tá? Exercício número 3, da página número 15, também faz parte dos exercícios que eu pedi para vocês estudarem. Então, agora vamos realizar esse exercício. Um mercado apresentou em seu site um cupom de desconto válido para qualquer mercadoria. Esse desconto era de 10%. Então, desconto a gente tira do preço. Assim, uma pessoa que utilizasse o cupom iria pagar que porcentagem do valor do produto? Se o valor do produto fosse R$120. Então, 10% de 120. Vocês já sabem que para calcular 10%
de qualquer valor, basta dividir por 10. E para dividir por 10, basta movimentar um valor para a parte decimal do número. Nesse caso, foi o 0. Ou seja, 10% de 120 é igual a 12. Quanto sairia o cupom, certo? Então, pessoal, nesse caso, a pessoa, né, teria um desconto de R$12. Ou seja, ela pagaria por esse produto 120 menos 12, que é igual a 108. Então, veja como fica a resposta. A pessoa pagaria 90% do produto. Por que 90% do produto? Porque é 100% menos 10%, que é equivalente a 90% do produto, e que é equivalente a R$108. Então, ela pagaria 90% do produto, que corresponde a R$108. Muito bem. Seguindo agora com a lista de exercícios, eu pedi também que vocês realizassem o exercício número 6 da página 16, que fala assim: Mariana ganhava R$ 5.500 por mês. Sabendo que seu salário teve aumento de 14%, determine o novo salário. Então, pessoal, se teve um aumento, significa que ele vai aumentar. Então, eu vou colocar com esse valor que ela já recebia, de 5.500, mais 14% de 5.500, tá? Então, a conta que eu vou fazer aqui agora é esta: 14% de 5.500. 14% eu posso escrever na forma decimal desse jeito aqui, forma de fração, desculpa, na forma de fração dessa forma aqui. E aí eu vou multiplicar pelo valor do salário dela, que era de 5.500. Então, agora eu vou realizar essa multiplicação. Multiplicação de fração, de cima faz vezes o de cima, de baixo faz de cima vezes o de baixo. Como aqui eu tenho 0 multiplicando e 0 dividindo, eu posso cancelar. E aqui também eu posso cancelar. Ou seja, o que sobrou? 55 vezes 14, e esse valor, o resultado, né, esse produto, vai me determinar a quantidade que aumentou do salário dela. Então, vou fazer 4 vezes 5 é igual a 20, vai 2. 4 vezes 5 é igual a 20, mais 2 é igual a 220. Mais 1 vezes 55, que é igual a 55. Então, o salário dela aumentou em R$770. Para determinar exatamente o novo salário dela, eu vou pegar o que ela ganhava, que era 5.500, e vou adicionar o valor de 770, que foi o valor aumentado. Então, eu faço 0 mais 0, 0, 0 mais 7, 7, 5 mais 7 é igual a 12. Vai 1, 1 mais 5, 6. Portanto, o novo salário dela passou a ser de R$6.700. Então, o seu novo salário foi de R$6.270. Né? Então, esse foi o valor do novo salário dela. E agora, vamos para o próximo exercício da nossa lista, que é o exercício número 2, da página número 23, que fala assim: uma professora compartilhou com a turma como dividia o seu tempo ao longo do dia. Ela disse: passa 1/3 do dia dormindo. Das horas que sobram, 3/8 dela estou com vocês. 1/4 estou comendo e as horas restantes fazendo outras coisas que variam entre continuar trabalhando, cuidar de coisas de fora da escola ou estar com os meus filhos, certo? Então, gente, o dia tem 24 horas. Então, 1/3 das 24 horas do dia, ela passa trabalhando. Então, 1/3 de 24 basta fazer, né? 24 dividido por 3 vai ser igual a 8 horas. Então, 8 horas por dia, ela passa dormindo, certo? Na quantidade de horas que resta, então agora eu vou ter que determinar a quantidade de horas que resta. Então, eu vou fazer 24, que é a quantidade de horas do dia, menos as 8 horas que ela passa dormindo, ela ainda fica com 16 horas para fazer as outras atividades. Das horas que sobram, 3/8 ela está com os alunos. Então, agora eu vou calcular 3/8 de 16, que é a quantidade que sobra. No caso, para calcular 3/8 de 16, eu faço 16 dividido por 8 e o resultado vezes 3. Ou ainda eu posso fazer 3 vezes 16 e o resultado dividido por 8. Isso, gente, tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou simplificar. Então, aqui eu vou fazer como se fosse 8 dividido por 8, que é igual a 1, e 16 dividido por 8, que é igual a 2. Então, eu faço 3 vezes 2, vão ser igual a 6 horas, que é a quantidade de tempo que ela passa com os seus alunos. São 6 horas. C, a quantidade de horas que ela passa comendo. Ela falou que ela passa 1/4 da quantidade de horas que sobra, então dessas 16 horas,
ela passa comendo. 16 dividido por 4 é igual a 4 horas ela passa comendo do dia dela. E a quantidade que sobra, ela faz outras coisas, certo? Então, quantas horas ela utiliza fazendo outras coisas? Então, pessoal, vou somar tudo que ela gasta por dia. Então, são 8 horas dormindo, mais 6 horas trabalhando, mais 4 horas comendo. Isso dá um total de 18 horas. Ou seja, ela vai passar fazendo outras coisas, 24 menos 18, que é igual a 6 horas por dia do dia dela, ela passa fazendo outras coisas, certo? E vamos agora para o próximo exercício, que é o exercício número 17, da página número 32. O exercício número 17 fala assim: Ricardo foi a uma loja de departamentos na qual lhe ofereceram um cartão da loja. Na primeira compra, ele conseguirá 12% de desconto. O valor sem desconto é de 250. Supondo que Ricardo tenha aceitado o cartão, quanto pagará nessa primeira compra? Então, ele vai ter 12% de desconto, ou seja, vai diminuir do valor da compra dele 12% de 250, certo? Então, agora eu vou fazer esse cálculo aqui. Então, eu vou fazer 12% de 250. Vou escrever esse número na forma decimal, tá? Como eu fiz a primeira porcentagem na forma de fração, agora essa daqui eu vou fazer com forma decimal. Então, 12% é equivalente a 0,12, né? Vezes 250. Então, agora eu vou realizar essa multiplicação. 250 vezes 0,12. Então, 2 vezes 250 é igual a 500. Mais 1 vezes 250 é igual a 250. Então, soma 0, 0. 5 mais 5 é igual a 10, vai 1. Então, 3. Como eu tenho 2 números na parte decimal, eu vou colocar 2 números na parte decimal aqui. Portanto, o valor do desconto dele foi de R$30. Então, eu vou tirar do valor da mercadoria, que era 250, esses R$30, porque ele ganhou de desconto. Ou seja, ele vai pagar por essa mercadoria um valor de R$220. Então, resposta, Ricardo pagará R$220 nesta primeira compra. Muito bem, exercício número 19 agora. Porcentagem é algo muito útil no dia a dia. Você viu no sexto ano que ela corresponde a uma fração cujo denominador é 100. Determine 20% de 480 de duas formas, utilizando a multiplicação de fração e depois a multiplicação de decimais. Então, as duas formas que nós aprendemos a calcular, né? Também tem a forma do cálculo mental, certo? Mas aqui pediu, foi específico, pediu a de multiplicação de fração e a de multiplicação de decimais. Então, vamos lá. Primeira multiplicação de fração, 20%, então é 20 sobre 100, vezes 480. Então, eu tenho 0 aqui, que eu posso cancelar com esse, e esse 0 eu posso cancelar com esse. 2 vezes 48, então eu faço 2 vezes 8 é igual a 16, vai 1. 2 vezes 4 é igual a 8, mais 1 é igual a 9. Então, 96 na forma de fração. Agora, na forma de número decimal, eu vou colocar 20%, que é correspondente a 0,20 ou 0,2, tanto faz, vezes 480. Certo? Então, aqui agora, resolvendo, esse zero depois da vírgula, eu não preciso levar em consideração no cálculo. Eu vou fazer 2 vezes 480. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 48, eu acabei de fazer, é igual a 96. Como aqui eu tenho um número na parte decimal, eu coloco também um valor na parte decimal. Resposta, 96. Certo? Então, agora, vamos para B. Na B, novamente, determine 15% de 180 de duas formas utilizando multiplicação de fração, que é esta primeira forma aqui, e depois a multiplicação de decimal, que é esta forma aqui, certo? Então, vamos fazer as duas formas. Então, 15% de 180. Muito bem. Então, aqui vai ficar 0 cancela com 0. Então, sobra 18 vezes 15. Eu vou fazer aqui embaixo, ó, 18 vezes 15. Esse resultado eu vou dividir por 10, porque aqui tem o número 10 aqui embaixo, tá bom? Então, 5 vezes 8 é igual a 40, vai 4. 5 vezes 1 é igual a 5, mais 4, 9. Mais 1 vezes 18, que é igual a 18. Então, aqui vai ser igual a 0. 8 mais 9, 7. 7 não, 17, né? Sobe 1, então deu igual a 270. Então, ficou 270 sobre 10, ó. 0 cancela com 0, vai ser igual a 27. Então, essa daqui foi a forma de fração. E agora eu vou resolver na forma de número decimal. Então, eu vou escrever 0,15 na forma decimal e vou fazer vezes 180 e descobrir que o resultado tem que ser o mesmo e vai ser, tá bom? Gente, nesse caso, olha o que eu vou fazer aqui.
Com esse zero, eu vou movimentar uma casinha da vírgula. Então, vai ficar 18 vezes 1,5, tá? Então, eu andei uma casinha porque eu cortei o zero aqui. Nesse caso, pessoal, 15 vezes 18, vocês sabem, né? Multiplicação com número decimal multiplica normalmente. Então, vai dar 270, porque são os mesmos algarismos. E como aqui eu tenho uma casinha depois da vírgula, eu venho aqui e coloco essa casinha depois da vírgula. Então, resposta igual a 27. Muito bem, seguindo com a resolução da nossa lista de exercícios, agora tem o desafio, que está na página número 35, certo? Vou fazer a leitura para vocês. Esse desafio fala assim: nosso calendário atual é embasado no antigo calendário romano. Por sua vez, tinha como base as fases da lua. Os meses de janeiro, janeiro, tô anotando aqui, janeiro. Ah, não vou anotar todos não, só pensar um pouquinho, Janeiro, março, maio, junho, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. E os demais, com exceção de fevereiro, possuem 30 dias. O dia 31 de março, então, estou falando do mês de março de certo ano, ocorreu numa terça-feira. Guarda essa informação. Nesse mesmo ano, que dia da semana será o dia 12 de outubro. Então, pessoal, de março para chegar em outubro, nós vamos viver os meses. Então, março não conta, março acabou. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Outubro não é o mês inteiro, então eu não vou contar, depois eu vou pensar nesses 12 dias aqui. Então, eu tenho 6 meses, sendo que desses meses, quais têm 31 dias? Então, vamos lá. Meses que tem 31 dias. Então, março, abril. Abril tem 30, vou colocar aqui abril. Depois de abril vem maio, Maio tem 31, vou escrever maio aqui. Depois de maio vem junho. Junho tem 30. Junho. Julho, 31. Ele tá aqui na lista do 31. Julho. Agosto, Agosto tá aqui na lista do 31. Agosto tem 31 também. Agosto. Aí, mês de agosto, setembro. O mês de setembro não está aqui na lista, então ele é um mês que tem 30 dias. Muito bem. Por que eu fiz essa separação aqui? Porque eu vou multiplicar. Então, aqui eu tenho 3 meses de 31 dias. Então, eu vou fazer 3 vezes 31 e eu vou ter um total de 93 dias. Aqui, eu tenho 3 meses de 30 dias. Então, eu vou fazer 3 vezes 30 e é igual a 90 dias. Ou seja, eu vou ter desta data aqui, 31 de março, até o dia 12 de outubro, um total de 93 dias, mais 90 dias, e ainda esses 12 dias de outubro, que eu não coloquei ali ainda nas contas, eu só coloquei os meses fechados. Então, agora eu faço 3 mais 2, 5, 9 mais 9 é igual a 18, mais 1 é igual a 19. Então, pessoal, eu sei que eu vou ter 195 dias, e agora eu vou dividir por 7, por quê? Porque a semana tem 7 dias. Então, eu vou saber quantas semanas completas vão existir, então, quantas vezes eu vou completar, dar a volta completa. Começa na terça, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então, eu vou saber quando que eu vou completar essa semana, certo? E aí, o restante é o que eu vou contar, para que dia da semana eu vou, tá? Então, vamos lá fazer essa continha. Número que eu faço vezes 7, que chega mais próximo do 19 e não passa, é o número 2. 2 vezes 7 é igual a 14, 19 tira 14 e resta 5, abaixo 5. E agora, o número que eu faço vezes 7, que chega mais próximo do 55, é o número 7. 7 vezes 7 é igual a 49. 55 tira 49, então aqui vai ficar assim, né? 55 tira 49 e vai restar 6. Ou seja, a partir de terça-feira, que foi o último dia da semana, agora eu vou começar a contar 6 dias. Então, eu vou ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, contei, 6 dias e deu exatamente numa segunda-feira. Por isso, aqui no gabarito do exercício, né? Esse exercício eu já gravei videoaula deles pra vocês. Está marcado segunda-feira, que é a resposta do exercício. Muito bem. Vamos agora para uma situação problema que não está na apostila. E eu gostaria de dividir com vocês, porque vai ter um exercício muito parecido na prova. Então, eu vou fazer a leitura. Leia a situação a seguir e escreva uma expressão numérica para resolvê-la. Por motivo de segurança, o condomínio onde o Flávio mora, deixa eu colocar um acento aqui, onde o Flávio mora, colocará cerca elétrica acima do muro. O terreno do condomínio é retangular, então eu estou falando de um retângulo, tá? O terreno do condomínio é retangular e tem 400 metros por 200 metros. E possui um portão com 9 metros. Então, para entrar aqui, tem uma entrada de 9 metros, onde não será colocada a cerca.
Considerando que serão colocados 4 fios de cercas, quantos metros desse fio elétrico deverão ser utilizados? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Vou ter que determinar o perímetro dessa figura. Se aqui vale 200, aqui vai valer 200 também. Se aqui vale 400, aqui vai valer 400 metros também, certo? Só que acontece que nesse caso aqui, para cada volta da cerca, eu vou ter que determinar o perímetro. Então, vamos lá, vou determinar o perímetro, certo? No caso do perímetro dessa figura aqui, perímetro é a soma dos lados, certo? Então, no caso dessa figura aqui, o que que eu tenho? Tenho 400 mais 400, ou seja, 2 vezes 400, mais 200 mais 200. Então, mais 2 vezes 200. Acontece que deste valor aqui, eu preciso subtrair 9, porque nesta volta que eu vou dar aqui, nessa volta completa, tem 9 metros que eu não vou colocar cerca. Isso aqui representa apenas uma volta, certo? Então, isso aqui é apenas uma volta. Então, 400 mais 400 mais 200 mais 200 é uma volta no terreno. E menos 9, porque aqui eu tenho. É uma volta com fio. Nesse caso, vai haver 4 voltas. Então, eu vou dar 4 voltas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu vou repetir esta sequência 4 vezes. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 4. Pessoal, essa aqui é a expressão numérica, tá bom? Na prova de vocês vai estar extremamente parecido. O que que eu vou mudar? Esse tamanho não vai ser 400, esse tamanho não vai ser 400 e a abertura da cerca não vai ser 9. O 4, eu até deixei o mesmo valor, tá? Esse texto vai ser idêntico, então não vai mudar o texto. Você só tem que lembrar de como montar essa expressãozinha aqui, que na minha opinião é bem fácil. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar durante a aula, tá bom? E agora vamos resolver. 200 vezes 400, né? Primeiro resolve o que tá dentro do parênteses, dando prioridade para multiplicação. Então, 200 vezes 400 é igual a 800, mais 2 vezes 400 é igual a 800, 2 vezes 200 é igual a 400, fecha, fecha, menos 9, e tudo isso aqui eu vou fazer vezes o 4. 800 mais 400 é igual a 1.200. E agora eu vou fazer 1.200 vezes 9, e o resultado depois eu vou multiplicar por 4. 1.200 menos 9 é igual a 1.191, certo? E agora, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 4. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 9 é igual a 36, vai 3. 4 vezes 1 é igual a 4, mais 3 é igual a 7. 4 vezes 1 é igual a 4. Portanto, ele vai precisar de 4.764 metros de fio. Resposta, considerando quanto fio ele deverá usar. Deverá utilizar 4.764 metros de fio. E essa foi a nossa aula de revisão, pessoal. Beijos e tchau, bons estudos!